tranquilo. Nós estamos aí na história do direito e na última aula nós falamos um pouquinho sobre a Idade Média, né? Falei sobre o poder da igreja naquele período. Era uma questão muito descentralizada, né? A política, a organização do Estado é descentralizada, enfim. Águas passadas. Então, no final da Idade Média, né, houve um momento aí de unificação e os estados eles vão começar a se formar, né? Vale ressaltar que uma das características do feudalismo era a descentralização do Estado, né? Não existia um Estado forte, assim como vai ter a partir do século XIV, XV, que é o que nós vamos estudar, né? Então, a partir do finalzinho da Idade Média, e houve todo aquele rebuliço envolvendo as cruzadas, toda aquela confusão envolvendo a questão das doenças, da peste negra, destaque aí que dizimou 1/3 da população europeia. Então, houve o renascimento do comércio, e aí as cidades se tornaram mais seguras, as pessoas foram ocupando o espaço das cidades, né? Então, houve aí um desenvolvimento, e aí destaque para o renascimento cultural e artístico, que vai ocupar cada vez mais o movimento urbano, que vai ocupar as cidades, principalmente Gênova e Veneza, né? Então, as cidades italianas vão se fortalecer, e destaque aí para a formação, para o fortalecimento da nobreza, no caso do o poder dos reis. A igreja vai perdendo um pouquinho de poder, né? Mas ainda vai se aliar às monarquias, né? Ao poder dos reis, e ainda vai se tornar uma instituição poderosa, vai continuar sendo uma instituição poderosa. Então eu falei sobre o fortalecimento da nobreza, e aí você tem historicamente desde o século XIII, né, as principais monarquias absolutistas, destaque aí Portugal e Espanha, que desde o século XI faziam aquele processo de expulsão dos mouros da Península Ibérica, e aí eles se fortaleceram criando estados nacionais. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas monarquias, né? Sobre essas monarquias, sobre o fortalecimento do Estado absolutista, né? O Estado absolutista é o fortalecimento do poder da nobreza, principalmente do rei. O rei que vai fazer uma aliança com a burguesia e vai centralizar o poder, né? E ele vai se tornar uma pessoa poderosa, vai formar grandes regiões aí, questão territorial, criando aí as monarquias nacionais e, consequentemente, um Estado absolutista. Destaque aí para a aliança do rei com a burguesia e também da nobreza, que se fortaleceu diante as cruzadas. Lembra que a gente falou que os nobres foram lá em busca da expulsão dos árabes, das terras santas, dos muçulmanos, mas aí eles viram aquilo ali como uma rota de comércio, né? Isso aí nós falamos. E aí eles vão fortalecer o poder. Vai surgir aí também através do comércio, das especiarias, né? Trazidas do Oriente. O Oriente vai se abrir, né? Vai ficar um mercado aí, o mar Mediterrâneo vai se abrir para novas navegações, enfim. Olha que mundo novo que está surgindo, né? E essa burguesia vai se fortalecer. Os reis também vão se fortalecer e vão fazer um apoio aí, vão ter apoio da burguesia. E vai formando assim o Estado absolutista, onde o rei é o símbolo, o poder na mão dos reis. Mas defina Estado absolutista. É um regime político em que os poderes estavam na mão de um monarca, né? E vigorou aí em várias nações europeias entre 1500, o século XV, até o XVIII. Né? Na verdade, ela começou desde o século XI, com Portugal e Espanha, expulsou os mouros da Península Ibérica, fortalecendo aí um poder centralizador, né? Foram as primeiras. Portugal é o símbolo, e também a Espanha é o símbolo das monarquias absolutistas, né? A coroa portuguesa e a coroa espanhola se fortaleceram tanto que foram em busca de novos desafios além mar. E aí eles descobriram novos territórios, no caso a América, né? América do Sul, um destaque aí para o Brasil com Portugal, e o resto para a coroa espanhola, né? Então, assim,
é um momento de transformação da vida, é um momento de transformação da Europa, né, em monarquias absolutistas. Então você vai ver que o Estado absolutista é formado por um rei, né, que tem poder, que com o apoio da igreja, com o apoio da nobreza e principalmente com o apoio da burguesia, né, que dava, né, contraía seus impostos através da exploração das camadas médias urbanas, dos camponeses, dos artesãos, né, que pagavam impostos e eram submissos ao rei. Então, o rei era amparado pela nobreza, pela igreja, apoio da burguesia que financiava essa nobreza e principalmente financiava financeiramente o rei. E debaixo você tinha a camada média urbana, formada pelos artesãos, e os camponeses com a baixa, né, com a base aí da estrutura da sociedade europeia. Então, todos eram súditos da nobreza, do rei, do sangue azul. A eles deveria obediência, né, ao soberano. Todos deviam obediência, pagavam impostos ao rei, né? Leis eram definidas pelo rei. O rei, ele centralizava todo e qualquer poder. Cabia a ele julgar, cabia a ele controlar o exército, a administração financeira, fazendária do Estado. Então, centralizador aí do poder. Então, várias monarquias vão se formando. E eu falei destaque, Portugal e Espanha. Destaque também para a França, que estabeleceu uma monarquia muito poderosa, né? A França, com a dinastia de Bourbon, né? Que depois vai ter um apoio aí da dinastia de Bragança em Portugal, né? Então, o rei faz as leis, cobra os impostos, nomeia funcionários, comanda o exército, dirige a economia. Então, ele é centro, ele é praticamente um deus, né, um sol, como diria aí Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Então o rei sol, aquele que administra e é a origem de todas as coisas. E aí nós temos, na verdade, aí vários puxa-sacos do rei, né, que nós trabalhamos aí com essa ideia. São filósofos que na época tinham bastante influência na sociedade, na política e que defendiam o poder do rei. Dentre eles nós temos Maquiavel, né, com a questão do príncipe, onde ele define que o príncipe é a razão, é o princípio da razão do Estado, né? Todos os meios que o soberano emprega visam manter o Estado e são válidos, né? Os fins justificam os meios, né? Jean Bossuet, ele também trabalha com o poder, né, a política de acordo com o poder divino, o direito divino dos reis. O poder, ele emana de Deus e a autoridade do rei é consagrada por Deus, né? Traz aí a Sagrada Escritura, né? E aí ele tem um lema que fala: um rei, uma lei e uma fé. Então quer dizer que o rei está acima de tudo, inclusive é um representante de Deus na terra. Por outro lado, a gente tem Jean Bodin, que trabalhou também com o poder ilimitado, né? A construção aí do poder do rei, do monarca, através do livro A República, onde ele define que o monarca é responsável pela construção das leis, pela administração, pelo exército, enfim. Ele tem amplos poderes. Então você tem aí os três principais, tem outros, Thomas Hobbes, né, com o Leviatã, né, o Leviatã era um monstro da Bíblia, onde o Leviatã, ele dizia, homo homini lupus, o homem é o lobo do próprio homem. O Leviatã é uma história da Bíblia, que fala que o Leviatã é um grande monstro, né, que habita os mares. O Leviatã, ele é ruim, ele é cruel, mas ele é necessário, né, para colocar ordem no caos. E daí surge o contrato entre a sociedade e o rei, né, onde o rei, ele pode ser até cruel, ele pode, mas os fins aí
se ele deixar a sociedade o homem, né, para o indivíduo, como é um lobo, ele abocanha tudo, ele é individualista, precisa de um rei para controlar as ações dos indivíduos. Então, assim, Thomas Hobbes, ele diz que o rei e a sociedade fazem um contrato, né, onde o rei cabe proteger a população e a população concede esse poder aos reis. Porque se em estado de natureza o homem é o lobo do próprio homem, as relações sem esse controle, sem esse filtro do rei, virariam um caos social, né? Então, a sociedade faria um contrato com o rei, né, cedendo os direitos a esse soberano, né, renuncia ao direito de liberdade, que é nocivo à paz e à ordem, em benefício do próprio Estado, que é um Estado soberano, né? Então, esses eram a grande característica dessa época. E o direito, a quem cabia? A pergunta é essa. O direito cabia ao monarca. O direito cabia, era ele que regulava essas relações de leis. Era ele que julgava, né, os códigos, era ele que definia as penas, né? Então ele era responsável por essa ordenação aí, a monarquia. E detalhe, ainda existia a Inquisição, que era controlada pela monarquia, né? Aquele tribunal que eu falei lá da Idade Média, que a igreja controlava, mas agora a monarquia tinha controle sobre o tribunal de Inquisição e associou ao Estado, né? Então, assim, era o poder da nobreza, o poder dos reis que controlavam todas essas ações, né? Até o século XVIII, né, que principalmente eclodiu na França um movimento de luta contrária a esse poder centralizador na mão dos reis, né? Bem antes, lá na Revolução Americana, um pouquinho antes da Revolução Francesa de 1789, e vocês já sabem um pouquinho sobre a Revolução Francesa, porque estudaram, né, o ensino médio, né, estudaram história do ensino médio. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas foi um momento aí de uma era revolucionária, né? Um pouquinho antes eclodiu aí a Revolução Americana, né? Os Estados Unidos se tornou uma nação independente com a base de direitos, a Constituição Americana, né? Ela foi surgindo aí no século XVIII, 1786, bem antes um pouquinho da Revolução Francesa, trazendo em si ideais revolucionários, né? Contrário a esse poder divino do rei, contrário à questão também da colonização, da formação de colônias, né? Os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, que ficou assim, em relações extremamente frouxas, e aí desenvolveu esse ideal aí de liberdade. E aí, na França, destaque aí em 1789, eclodiu um movimento, uma era revolucionária. Essa era nós denominamos como Revolução Francesa, né? Porque, como eu disse para vocês, na França houve a formação de uma monarquia muito forte. A família Bourbon, né? Formada pelo Luís XIV, depois XIII, enfim, toda uma geração de reis da dinastia de Bourbon, que depois vai se aliar a Bragança, né? E vai formar um império aí. Mas, enfim, isso aí é história para outra videoaula, né? Mas, o que acontece? Na época, em 1789, estava eclodindo na França uma crise econômica muito séria. E na França não existiam classes, existiam estamentos formados pelo primeiro estado, que era a nobreza, pelo segundo, formado pelo clero, e pelo terceiro, formado pelo restante da população. Para vocês terem uma ideia, era mais de 90% da população que constituía o terceiro estado, ou seja, muita gente, né? E eles tinham o poder de representação de um voto em relação ao primeiro e segundo estado, que cada um tinha um voto. Então, somando o primeiro ao segundo, dariam 2. E o terceiro com um voto. Então, sempre quando se votava alguma coisa,
o terceiro estado era prejudicado, né? Porque ele não era maioria dentro da Assembleia, né? Enquanto o primeiro e segundo estado eram maioria. E como eclodiu uma crise econômica na época, para vocês terem uma ideia, a França, ela tinha uma indústria de peruca, de móveis de luxo, né? E que enquanto a Inglaterra tinha uma indústria de produto de tecido e dava certo, enquanto a França ela exportava produtos de luxo, né? Coisa de francês, diga-se de passagem. Então não estava dando certo, não produzia muito. Então o povo passava muita fome. E aí qual que era a solução da Assembleia formada pelo primeiro, segundo e terceiro estado? Cobrar mais impostos. E quem pagava os impostos na França? O terceiro estado. Então, o terceiro estado, que estava passando mais necessidade nesse momento de crise, as relações, a dívida do terceiro estado aumentou mais ainda. Eles tiveram que pagar grandes impostos, né? Enquanto o primeiro e segundo estado faziam grandes festas, né? Destaque aí para a formação de uma corte, né? Não em Paris, mas em cidades agregadas a Paris, né? Onde a rainha, na época, Maria Antonieta, se fechava e fazia grandes festas para a nobreza, né? Enquanto isso, o povo passando fome, né? Castelos de mais de 100 quartos, vários banheiros, enfim, tudo um luxo para a nobreza. Enquanto o povo passava fome, né? Tem até uma célebre frase da Maria Antonieta que dizem que ela não falou, mas que ficou conhecido por ela, né? Quando as lideranças, né, falaram com o rei que o povo passava fome, e ela do lado do rei dizia assim: o povo passa fome por quê? Porque o povo não tem pão. O povo não tem pão? Então que comam brioches, né? Então, assim, é a mais sem noção aí que existe no mundo dentro aí do sistema monárquico. Então ela foi uma das primeiras também a ser guilhotinada juntamente com seu marido Luís XVI, né? Depois no momento da segunda fase da Revolução Francesa. O fato é que após a Revolução Francesa, isso eu não vou ficar entrando em detalhes, porque é história, né? História vocês já viram no ensino médio, a sociedade mudou. Então não existia mais direitos da nobreza, direitos da monarquia, direito do clero, né? Houve uma garantia de direitos determinados a separação de poderes, a declaração dos direitos do homem, do cidadão, né, que declara que todo mundo é igual e não tem diferença de estamento, de classes sociais. E foi a partir daí, da Revolução Francesa, que surge essa ideia de direitos humanos, direitos do homem e do cidadão. Aliás, estou sendo um pouquinho spoiler falando para vocês, na disciplina do próximo semestre, vocês vão entrar em contato com a disciplina de direitos humanos, que vai falar um pouquinho para você a constituição dos direitos humanos, direito internacional e etc. E é nesse momento, em 1789, que vai surgir a primeira Carta de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É a primeira geração ou primeira dimensão dos direitos humanos. Lógico que tem uma influência também da Carta Americana, também de direitos humanos, direitos de cidadania. Se fala muito na Carta Americana de 1786 sobre direitos de cidadania, do cidadão americano, mas era destinada aos americanos e não à humanidade. Aqui a Revolução Francesa trabalhou com a questão da humanidade, né? Onde todos são iguais perante a lei. Então, os direitos do homem e do cidadão. Então, a Revolução Francesa significou o fim desse sistema absolutista que nós falamos, onde a Constituição era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, onde a nobreza tinha privilégios, onde o clero tinha privilégios,
Não era todos que tinham os mesmos direitos. Era direito de nascimento para a nobreza, ou seja, a nobreza você nasce nobre, você morre nobre. Não era uma questão de ascensão social, não existia isso de ascensão social. Logo, as leis teriam que ser diferentes para quem era nobre, para quem era clero, para quem era camponês, e geralmente as leis beneficiavam a nobreza, o clero, em detrimento de pessoas que nasciam, por exemplo, camponeses, né? A camada média urbana. Então existia essa diferença, essas diferenças sociais. Mas com a Revolução Francesa, o povo ganha mais autonomia. O povo ganha direitos políticos, civis, né? Se fala muito na Revolução Americana sobre direitos civis, mas também ganha direitos sociais, que passam também a ser respeitados, né? Então todo mundo nasce livre, todo mundo tem liberdade, todo mundo, não é assim, o nobre nasce livre, o nobre tem liberdade. Não, todo mundo é igual, né? Direitos humanos é igual para todos. Né? A burguesia, ela vai ser a classe social que vai conduzir todo esse processo. Né? Foi nesse período que vão se estabelecer também as sociedades burguesas, porque a maioria da burguesia, ela estava no terceiro estado, ela sofria muito com o poder dos reis, dos monarcas, que não deixavam o mercado, no caso assim, os produtos que eles vendiam, a economia agir. Então, eles ficavam à mercê do poder do rei em controlar preços, em controlar produtos, enfim. Então, quando esse processo de revolução aconteceu, a sociedade burguesa se desenvolveu, o capitalismo se desenvolveu, vão surgir teorias como liberalismo econômico, né? Foi nesse momento aí de revolução, momento de mudança social, política, civil, enfim, é que o capitalismo dessa sociedade burguesa capitalista vai poder desgarrou da dependência da monarquia, dos reis, e vai passar a se desenvolver sozinho, surgindo aí, século XIX, uma camada social burguesa que vai controlar os meios de produção. Mas isso é história para outro momento, né? O fato é que, a partir da Revolução Francesa, acabou-se os privilégios de Estado, acabou-se os privilégios da monarquia, né? O rei não tem tanto poder, o rei é um representante do povo, e como povo, né, como diz Rousseau, o povo é quem manda, é o sufrágio universal, né? Então o povo tem mais poderes, ele pode tirar o rei, é uma monarquia representativa, que representa todo o povo em direitos iguais. Então a Constituição Francesa vai ser criada através desses ideais iluministas, né? Que vão influenciar também esses ideais iluministas que foram criados desde a metade do século XVIII, né? Principalmente na Inglaterra, na França, e que vão culminar com a Revolução Francesa. Esses ideais iluministas de Rousseau, né, de Montesquieu, com a divisão dos 3 estados, dentre outros ideais iluministas, vão invadir o mundo inteiro, inclusive a própria América Espanhola, né? Vocês já ouviram falar de Inconfidência Baiana, Inconfidência Mineira. Eles vão influenciar diretamente esse momento das grandes revoluções. Século XVIII, XIX vai ser o momento, de acordo com Hobsbawm, o momento das grandes revoluções mundiais, né? Porque vai culminar, vai trazer esse ideal de igualdade, de liberdade, que vão, assim, entrar em diversos países, principalmente a América Espanhola, a América Portuguesa, né, no caso o Brasil, e vai culminar no movimento de corrompimento com a Portugal, por exemplo, né? O Brasil se tornou uma nação independente a partir de 1822, né? Onde, em 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente. Mas antes, no século XVIII, existiram movimentos sociais aí, que visavam a ruptura com Portugal. No caso, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e etc.
Então, foi um momento de grandes revoluções e, consequentemente, o direito também vai mudar. Né? Você vai ter aí uma série de ideias difundidas, esses ideais de liberdade, esses ideais de igualdade vão circundar aí as relações entre o século XVIII e início do século XIX. Né? Ideais como abolição da escravidão, principalmente nas colônias francesas, ideias como reforma agrária, né? Vai estar em algumas constituições pelo mundo, inclusive confiscos das terras da nobreza. Napoleão, quando se tornou imperador da França, ele ele tenta implantar essas ideias dentro da França. A lei do máximo, lei do preço máximo, estabelecendo um teto para preços e salários, a entrega de pensões anuais e assistência médica a crianças, velhos, enfermos, mães, viúvas, característica aí do governo de Napoleão Bonaparte, auxílio a indigentes e a proclamação da Primeira República Francesa, que ocorreu em 1872. Destaque também, que eu falei para vocês, da questão dos direitos humanos, que eles vão se estabelecendo como primeira geração ou primeira dimensão, né, que vai ser escrito a priori por Robespierre, que vai ser um dos grandes ideólogos da Revolução, que afirma que a finalidade da sociedade é o bem comum e que os governos só existem para garantir esses direitos. Liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, olha só como é que vai esquadrinhar aí o início, a elaboração dos direitos humanos e dos cidadãos. Destaque aí para esse processo do século XVIII. Então é isso, galera. É tudo isso. Então, ó, desde o absolutismo monárquico até o poder dos reis, até o século XVIII, em que esse poder vai ser contestado, e aí vão surgir os direitos humanos dos cidadãos, né? Que até hoje a gente tem dificuldade em colocá-los na prática, principalmente nos países igual o nosso, né? Onde a gente se discute muito sobre direitos humanos e não sabe mesmo a real eficácia dos direitos humanos dentro da nossa sociedade. E eu paro para dizer que é extremamente necessário.